Vamos lá, gente, vamos seguir com o segundo princípio importantíssimo. Na verdade, já é o quinto, né? Mas eu estou preocupado com a obrigatoriedade e o princípio da indisponibilidade. Se o princípio da obrigatoriedade vai ser muito importante para a gente, é um princípio que vigora antes de iniciar a ação penal, o princípio da indisponibilidade é o princípio que vigora durante a ação penal, depois de iniciada a ação penal. E o que ela representa? Artigo 42 e a sua decorrência no 576. André, o que diz o artigo 42? Que o Ministério Público, na ação penal pública, não pode desistir de uma ação penal que já tenha se iniciado. O Ministério Público não pode desistir da ação penal durante a ação penal, evidentemente. E o que diz o artigo 576? Meu amigo, nós vamos conversar no futuro isso. Mas o que é o recurso? O recurso nada mais é do que o desdobramento da ação penal. Quem pode recorrer em tese? Quem pode demandar. Então, o autor da ação, em regra, é o autor do recurso. Quem demanda, recorre. E é o que fala o 576. Se o Ministério Público não pode desistir da ação penal, qual é a decorrência lógica disso? Que o Ministério Público não pode desistir de um recurso que haja interposto. Se liga, o Ministério Público não é obrigado a oferecer denúncia. Não é verdade? Só oferece se tiver justa causa. Mas depois de oferecido, ele também não pode desistir. Da mesma forma que o promotor não é obrigado a recorrer. Só vai recorrer se for sucumbente. Se ele entender que a decisão é injusta, agora, entendendo que é injusta, interpondo o recurso dele, ele não pode desistir desse recurso que haja interposto. Está claro? Lá na frente a gente vai conversar em várias hipóteses estranhas e chatas da gente resolver. É que existem casos, sabe que o promotor tem independência funcional. Então imagina a situação que o promotor lá no primeiro grau, aliás, promotor que atuou no caso, que ofereceu a denúncia, que atuou em audiência, que produziu as provas, faz alegações finais e há uma condenação num valor abaixo do que ele queria. Numa dosimetria abaixo. Ele queria um crime de 4 a 10, o cara foi condenado a 4 anos e meio. O promotor achou pouco. Então o promotor recorre. Por quê? Porque ele tem independência funcional. Então ele interpõe um recurso. Está claro? Entra de férias. É deslocado. Houve remoção. Está claro? Foi promovido. Entrou em trânsito especial. Entra um outro promotor. E o outro promotor, ele vê que o recurso foi interposto e está no prazo dele para as razões recursais. Ele fala, eu entendo que 4 anos e meio está ótimo. Haja vista que ele é primário, tem bons antecedentes, 4 anos e meio está bom. E o pior, já houve recurso. Então o que ele vai falar nas razões? Para ele evitar problema disso aqui, da controvérsia, vai fazer as razões mais simples possíveis. Mas ele poderia pedir absolvição? E ao pedir a absolvição, ele estaria desistindo do recurso que já foi interposto? Isso a gente conversa lá na parte de recurso. Daqui a um tempo a gente conversa. Valeu? Um abraço. Mas é isso que nós vamos abordar no nosso curso aqui. Qual é a exceção ao princípio da indisponibilidade, André? Qual é a exceção prevista na lei onde o promotor, já com o processo em curso, ele fala, cara, vou parar com esse troço aqui. Qual é a hipótese? Tá? Suspensão condicional do processo é o chamado sursi processual. Não é suspensão condicional da pena, que está no artigo 77 do Código Penal. É a suspensão do processo, porque está no curso do processo. Olha o que fala o artigo 89 da lei do G-Crime. Nos crimes em que a pena mínima, não é máxima, combinada for igual ou inferior a 1 ano, então crimes que a pena mínima for de até 1 ano, mínima, não a máxima, infração de menor potencial ofensivo é pena máxima de até 2 anos. Tá claro? E as infrações de médio potencial ofensivo? São aqueles crimes cuja pena mínima for de até 1 ano. Eu dou um exemplo para você do furto. O furto, a pena é de 1 a 4. Não é julgado no G-Crime, porque a pena passa de 2, mas cabe a suspensão condicional do processo, porque está na lei 9.099, no artigo 89.
Então são crimes de médio potencial ofensivo. Aí ele fala, nos crimes que a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei, sendo infração de menor potencial ofensivo ou não, o MP, no curso do processo, ao oferecer a denúncia, porque já ofereceu a denúncia, já há processo, por isso indisponibilidade, durante a ação penal, ele pode propor a suspensão condicional do processo, por 2 a 4 anos. Então já tem o processo em curso, até porque se eu estou pedindo a suspensão condicional do processo, já tem processo, eu peço a suspensão e imponho condições. Eu falo, olha, quero, excelência, suspender esse processo por 2 a 4 anos. Por quê? Porque é uma medida despenalizante, haja vista que é um crime de médio potencial ofensivo. Agora, eu vou suspender e vou impor condições. Excelência, eu estou fazendo uma proposta para que seja essa condição. E o juiz vê e vê se o cara aceita. Por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Quais são as condições? Lá no artigo 77. Está claro? Então, na verdade, isso é uma exceção. Eu já tenho um oferecimento de uma denúncia e a prática que o promotor oferece denúncia, vê que a pena mínima é de até 1 ano e pede a suspensão do processo por 2 a 4 anos, pedindo para que o juiz imponha as condições para que o réu cumpra com as condições. O STJ não admite que o juiz imponha condições parecidas com penas alternativas. Senão estaria ofendendo o princípio da presunção de inocência. Nós vamos conversar melhor sobre isso. O que me importa é que a suspensão condicional do processo é uma exceção ao princípio da indisponibilidade. Está claro? Tranquilo? Então eu tenho a regra da indisponibilidade como uma exceção. Maravilha? E também eu tenho o princípio da divisibilidade. André, o que é o princípio da divisibilidade? Se tem divisibilidade, nós vamos conversar sobre a indivisibilidade. Então, olha o que fala o princípio da divisibilidade. Primeiro, entende a indivisibilidade. Se a denúncia expõe um fato, e se esse fato criminoso foi cometido por 5 pessoas, 4, melhor, né, para o pilão não cair, a denúncia tem que ser oferecida em face dos 4. Se 4 pessoas roubaram um banco, o promotor tem que oferecer denúncia em face dos 4. Porque se esse fato foi cometido pelos 4, a denúncia imputa um fato, então tem que ser em face dos 4. Isso seria o princípio da indivisibilidade. Está claro? Então, o que a primeira posição ela fala? Olha, a primeira posição diz o seguinte, que aplica-se a indivisibilidade na ação penal pública. Então, na verdade, a ação penal pública ela é indivisível por quê? Porque tem que ser oferecida a denúncia em face de todos. O processo de um obriga o processo de todos os autores do fato criminoso. O Ministério Público não pode escolher quem será denunciado. Então, a primeira posição fala o seguinte, vigora na ação penal pública o princípio da indivisibilidade. Por quê? Eu tenho a obrigatoriedade antes, a indisponibilidade depois e a indivisibilidade que deve ser denunciada em face de todos. Ponto. Segunda posição. O MP, que é o que prevalece, pode oferecer denúncia em face de alguns e, posteriormente, oferecer denúncia em face dos demais, já que as investigações podem prosseguir. Então, na verdade, isso foi na ação penal 340 do Supremo. Abre parênteses. O tal do mensalão. E também no recurso especial 388-473 do STJ. Que, na verdade, é o que prevalece o seguinte, que na ação penal pública vigora o princípio da divisibilidade. O que é isso? Em algumas hipóteses, que mesmo 4 tenham cometido crime, mas eu vou oferecer em face de 3. Exemplo claro, 4 pessoas cometeram o crime, só que um está foragido. O promotor já oferece em face desses 3 e continua investigando para saber quem é o 4. O que me importa é que a denúncia já vai ser oferecida em face dos 3 para não prolongar a prisão preventiva desses caras aqui. E o dia que ele for, estando foragido, for capturado, adita-se a denúncia. Está claro? Essa é uma regra. Uma outra regra da divisibilidade é quando eu falo da delação. Às vezes eu tenho esse delator, esse réu que cometeu o crime com esses outros 3 aqui,
Mas esse cara é o primeiro a delatar. E essa delação vai acontecer o quê? Eu não vou denunciar esse cara, já estudei isso com você, e vou denunciar os 3. Entenderam? Como também pode ser que esses 4 caras cometeram uma infração de menor potencial ofensivo. Onde esse cara aqui não aceita a transação, vai ser denunciado. Não aceita a transação, vai ser denunciado. Mas esses 2 aqui aceitaram a transação. Significa dizer que eles não vão ser denunciados. Então, eu estou falando para você que a transação penal também pode ser uma exceção ao princípio da indivisibilidade. Seria, na verdade, uma decorrência do princípio da divisibilidade. Transação penal onde um aceita, outro não aceita. Divide. Onde 2 cometeram o crime e um está foragido. Denuncia esse cara e depois espera recapturar. No 2 pessoas, numa organização criminosa, onde esse é o primeiro a delatar, não denuncia, mas denuncia o delatado. Então, na verdade, a doutrina reconhece, e houve o reconhecimento no Supremo, na ação penal 370, e nesse RESP do STJ. Que foi o caso, efetivamente, do mensalão, onde eu tinha 40 bandidos. Olha que interessante, né? 40 bandidos. Eu sempre falava em aula, tá faltando o Alibaba. E o Alibaba tinha barba. Eu sempre falava isso. Se o mensalão são 40 réus, são 40 ladrões, tem o Alibaba. Só tá faltando o Alibaba. Aí depois foi descoberto anos depois. Não vou lembrar o ano do mensalão. Está claro? O que eu estou falando? Agora você tinha gente com as investigações adiantadas, investigações atrasadas, investigação no início, no final. Já vou denunciando à medida que eu vou tendo robustez de determinada pessoa. Todo mundo roubando. Robustez nesse cara, denuncia. Eu espero para a investigação os demais. Robustez, vou denunciando. Por isso que são as fases da Lava Jato. Tá claro? Fase da Lava Jato, tá robusta, tá madura, denuncia. E os outros? Espera da robustez, inclusive porque você sabe que o inquérito policial vai ser sigiloso. Vou manter sigilo e depois eu denuncio. Maravilha? Essas são as regrinhas, galera, na ação penal pública. Princípios relacionados com a ação penal pública. Vamos no intervalinho e vamos começar a falar da ação penal privada. Beleza?